A notícia trata da prisão de um indivíduo que se autodenominava terapeuta canábico, flagrado aí em um laboratório clandestino para o cultivo e preparo da planta com fins comerciais em Santa Catarina. Essa notícia saiu em 3 veículos de imprensa e hoje a gente vai destrinchar, deschavar o que cada veículo destacou. Eu trouxe essa matéria de hoje porque é inacreditável como ainda as autoridades e os órgãos públicos responsáveis pelas leis não entendem sobre a planta, não entendem nada de maconha. Ou será que entendem e se fazem aí de ignorantes só para perpetuar o preconceito na sociedade? Não dá mais para passar, eu não vejo a hora. A gente está em 2025 com informação de qualidade rodando solta. Como que ainda dá para ter essas discrepâncias na visão do que é o traficante e do que é o usuário de no Brasil? Pelo amor de Deus. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Vamos embora então para o nosso giro de notícias da planta de hoje. A gente vai analisar aqui um acontecimento sob a visão de 3 meios de comunicação diferentes e vamos dar uma olhada aí, fazer uma análise sobre o que aconteceu. Bom, a gente começa aqui no Oeste Mais. A manchete é: homem que se apresentava como terapeuta canábico é preso por tráfico de em Santa Catarina. O caso foi descoberto após denúncia de que autor teria ministrado cannabis para a idosa. Aqui então a gente tem essa primeira manchete. Vamos para a próxima. TVDV Online. E a manchete é: terapeuta canábico é preso com mais de 100 pés de maconha. Vamos ver a foto aqui, ó, 100 pés de maconha. Depois a gente pode até contar, vamos avaliar aqui, tá, né? Daqui a pouco a gente faz uma avaliação do cultivo. Vamos por terceiro site aqui, que é o Visor. Esse aqui é um pouco mais incisivo, ó. Polícia Civil fecha laboratório de em Blumenau e prende falso terapeuta. Homem que se autodenominava terapeuta canábico é preso em flagrante em Blumenau. Polícia Civil encontra laboratório com 115 pés de maconha. Olha o laboratório aqui, tropa. Deu pra ver já, né? Deu pra ver aqui. A gente vai ver uma análise, né, da matéria trazendo algumas informações a mais. Vamos pensar aqui que vamos analisar o espaço agora pra gente entender primeiramente esse espaço, ó. Ele tem aqui uma grow box pequenininha, deve ter uns 60 por 60, né? Essa aqui. Esse aqui deve ser um growzinho de 1 por 1, e aqui ele tem um espacinho aqui maior, onde tem alguns clones, algumas plantinhas em vegetativo, e o growzinho de flora é esse. Vamos analisar aqui o equipamento desse laboratório aqui, né? São lâmpadas de jardim, né? Se a gente analisar aqui a potência luminosa que esse laboratório está usando é bem fraca, e deve estar gastando bastante energia de luz, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 painéisinhos desse de LED assim. Pô, se fosse um laboratório, pelo menos podia ter investido melhor nas lâmpadas aí, né? Olha, galera, é difícil de ver essas manchetes assim, né? Na floração propriamente, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plantinhas. Bom, vamos para o corpo da matéria, então. Um homem que se apresentava como terapeuta canábico nas redes sociais foi preso em flagrante após uma denúncia de que ele possuía um depósito de em Gaspar, no Vale do Itajaí. A prisão, conforme a Polícia Civil, aconteceu na sexta-feira, dia 1º. A investigação iniciou, vamos ver como, após a polícia receber informações de que o investigado teria uma plantação de maconha na própria residência e havia ministrado cannabis, substância ativa do entorpecente, para uma idosa que passou mal após a ingestão. Então aqui a gente tem a informação que a denúncia veio porque esse terapeuta canábico, entre aspas, aí, deu maconha para uma senhora e ela passou mal. Vamos ver o que traz a próxima matéria aqui, então. Eu fico impressionado como é que os caras é contratado por um veículo de imprensa mesmo, tá ligado? Que vai noticiar as coisas, não tem o mínimo preparo. Substância ativa do entorpecente, olha que viagem. A cannabis é a substância ativa do entorpecente, olha isso, hein? Nossa senhora. Muito, né? Devia ser vergonha para as autoridades, né? Sem sacanagem, isso aqui devia ser uma vergonha. O outro portal aqui traz: a ação aconteceu na casa do investigado, falou também, né, do local ali, Gaspar, no Vale do Itajaí. Aqui ele fala, né, havia uma estufa com diversos pés de maconha, os quais cultivava com fim comercial. De onde tirou essa informação? Onde tem uma venda? Como é que ele comprovou que esse cultivo aqui que a gente viu na foto estava sendo vendido alguma coisa, né? E se eu te falar que tem um curso sobre o autocultivo 100% gratuito, que te ensina desde a germinação, a montagem do seu espaço, passando por todos os equipamentos que você vai precisar, que te ensina a montar o substrato, treinar as plantas e ainda melhor,
te direcionar até a colheita, te ensinar a secar e a curar a tua medicina. Eu tô falando do Torne-se um Grower que já existe. Faz o teu cadastro no Ganza App e pronto. É gratuito e prático, vai te ajudar a sair do zero com mais assertividade e você ter bons resultados logo no primeiro ciclo. Essas aulas ficam disponibilizadas para você acessar a qualquer momento que você quiser. Se prepara para começar a tua jornada grower, vem junto com a gente. Eu te espero no Torne-se um Grower. Então a gente repara, né, uma ausência de contextualização. Nenhuma das matérias explica que hoje, por exemplo, já existem associações de pacientes, tem habeas corpus para cultivar, ou que existe até esse debate jurídico em andamento. Forçam essa questão de que qualquer cultivo é um cultivo de tráfico. Qualquer cultivo é uma plantação comercial, o que é uma bizarrice. Essa linguagem que sempre reforça o crime. Falso terapeuta, o laboratório de... né, são muito recorrentes aí nessas matérias sensacionalistas, que nas 3 matérias, né, apresenta ali como se o caso, essa pessoa estivesse fazendo um tratamento irregular a uma idosa que passou mal. Nenhuma das matérias diz qual que foi a substância que ela administrou. Foi um óleo? Foi um chá? Foi uma inalação? O que foi? Não fala. Essa senhora passou por um laudo, passou por um médico para falar, não, a causa que ela passou mal foi o óleo, ou o chá, ou a inalação, ou a flor que esse terapeuta passou para ela. Não teve isso. Eles falam que estava destinado à comercialização, mas pelo que a gente tá vendo na foto, galera, né? Analisem aqui com a gente essa foto. A gente vê diversos cultivos aí no Ganza App, né? Aqui, pelo menos para mim, não aparenta ser um cultivo de larga escala. Ele tem aqui, ó, 7 plantas na floração. Nossa, passou uma aí da descriminalização, então por isso que ele é traficante. Galera, olha a produção. Aqui ele não vai tirar 100 gramas, 150 gramas. É assustador ver como as autoridades, né, ainda se vangloriam de tratar um cultivo caseiro como esse daqui nitidamente, né, como um grande laboratório que vai abastecer uma cidade inteira. Pelo amor de Deus, é inacreditável assim. Então, a gente vê sempre nessas matérias esse viés mais policialesco, né? Todas essas matérias, elas seguem essa narrativa da Polícia Civil, no sentido que não tem contraponto sobre o que eles trazem. É a visão do delegado, a visão ali de quem estava no momento, mas não se faz questionamento sobre esse entorno, né? A gente não tem pluralidade de fonte, não há fala de advogados, não há fala de médicos, familiares não são ouvidos também, e não tem nem menções essas discussões que a gente vive hoje no Brasil sobre a regulamentação. Eles só tratam como crime e como pânico moral, demonizando ali. Se essa pessoa estivesse fazendo um tratamento terapêutico aí irregular, é uma coisa, né? Mas eles vão demonizar, inclusive, a figura de um terapeuta canábico, por exemplo. Eles vão tratar com esse jargão, e aí sempre que você ouvir ali medicina com cannabis, você vai associar e vai sempre demonizar essa atividade. Então, esse impacto na opinião pública que essas matérias sensacionalistas sempre trazem, vão sempre reforçar o medo e a desinformação que a gente tem sobre a cannabis no Brasil. E isso gera cada vez mais pânico moral. Isso vai, claro, prejudicar os pacientes, os cuidadores, que vão atuar sempre dentro da legalidade, e aí coloca tudo sobre o mesmo estigma. É todo mundo traficante, todo mundo tem que ir, ó, atrás das grades. Que loucura, né, galera? Não dá para acreditar. E nunca se diferencia concretamente um cultivo medicinal do tráfico. Não há tecnicidade na polícia. Você olhar um cultivo como esse e falar que é para uso comercial, pelo amor de Deus, já dá para ver que a gente tá muito ferrado aí, cara, em relação ao entendimento da planta. Pois é, galera, a gente traz essas matérias justamente para abrir esses questionamentos e tentar chegar a alguma mudança de atitude, alguma mudança de ação. Se houvesse realmente aí um compromisso com o jornalismo de contexto, o jornalismo sério, essas matérias poderiam incluir também no seu corpo da informação, por exemplo, as explicações sobre a situação legal da cannabis medicinal do Brasil. Nenhuma cita nenhum avanço que a gente tem aqui. A diferença também entre as associações autorizadas, pacientes com HC e casos ilegais, ou seja, sempre trata pelo viés do proibicionismo. Nenhuma matéria traz, né, alguns dados sobre quantas pessoas já têm, inclusive, autorização judicial para cultivar. E muitas dessas pessoas que têm essas autorizações já têm um cultivo até maior do que essa pessoa que foi presa lá em Santa Catarina. Também a gente nunca vê declarações de especialistas sobre a segurança no uso medicinal, os riscos da automedicação. É inacreditável como as autoridades fecham os olhos para isso. E, principalmente, a gente tem que questionar esse enquadramento
enquadramento do artigo 33 se foi proporcional aos casos. Infelizmente, mesmo após uma descriminalização, mesmo a gente estando prestes a ter uma regulamentação no Brasil, a gente ainda vê jardineiros, jardineiras e pessoas com cultivos pequenos sendo presas todos os dias. E o resultado é esse retrato simplificado. Falso terapeuta, laboratório de... E aí, ó, nunca considera as nuances jurídicas, as nuances médicas e sociais. Embora esse caso possa realmente configurar crime, a gente não sabe. A forma como foi coberto reforça, como sempre, esses estigmas e deixa de lado as discussões realmente importantes sobre regulamentação, segurança e direitos dos pacientes. Eu quero saber o que é que você achou dessa matéria. Vendo a foto aí, ó, analisa o cultivo aí. Não esquece, hein? Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like que legaliza, dá uma conferida se você está inscrito no canal e ativa as notificações, porque aqui na Natural TV sai conteúdo todos os dias. Você esteve no Giro de Notícias da Ganja. A gente vai se vendo por aí. Boas ideias, bom cultivo. Foi? Ficou bom. Acho que deu, né?